Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Pense nisso. Você está sempre aqui agora, ouvindo orientações específicas que podem gerar uma profunda mudança em sua vida. Agora, você vai ouvir a palavra de Deus e vai se sentir muito bem. E ainda mais, você é capaz de perceber o que o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Cristo Jesus disse, e eu acredito. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Eu fico imaginando, o ano é novo, 2022, e com isso vem novas promessas, perspectivas. Mas, se os seus problemas emocionais, mentais e espirituais não foram resolvidos, eu sinto te falar que seus resultados serão os mesmos do ano passado. Você precisa de Cristo Jesus, o Filho de Deus, para te curar, porque assim sua mentalidade muda e com isso suas atitudes que resultam em novos resultados. Você concorda? Amar a Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Filho de Deus, faz de você um cristão feliz, um cristão cheio de esperança e fé. Você já parou para pensar nisso? Amar a Cristo Jesus te livra da morte eterna e da condenação. Amar a Cristo Jesus vai transformar sua vida de oração. Você pode ter a vida que você merece quando amar o Filho de Deus, Cristo Jesus. Pense nisso. Amar a Cristo Jesus dá sentido à vida. Amar a Cristo Jesus faz de você uma testemunha radiante de tudo o que Ele, Cristo, significa para você e faz a seu favor. Pense comigo. Amar a Cristo Jesus faz você consciente do seu amor pela igreja. Pense nisso. A paixão por Cristo Jesus trará nova vida e poder às suas conversas pessoais sobre Cristo Jesus. Todas as outras paixões derivam ou fluem da sua paixão por Cristo Jesus. Pense nisso.
A paixão pelas almas surge da paixão por Cristo Jesus. A paixão pelas almas se forma em sua vida através da paixão por Cristo Jesus. A Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samária e nos lugares mais distantes da terra. A Bíblia diz, e eu acredito. Pensem comigo, a maior de todas as incumbências, ser testemunha. Cristo Jesus confere a nós, seus discípulos, a honrosa tarefa de sermos cooperadores, ministros, embaixadores. Assim, trabalhamos com Ele, Cristo Jesus, para a implantação do seu reino. O maior de todos os recursos, o Espírito Santo. O maior de todos os resultados, a salvação de vidas. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Pense comigo. Quando perguntaram certa vez a Hudson Taylor qual o maior incentivo para o trabalho missionário, ele respondeu imediatamente: amor a Cristo Jesus. A paixão de William Booth para ajudar os necessitados e a escória da sociedade e pela evangelização do mundo foi um resultado de sua paixão por Cristo Jesus. Eu fico pensando o perigo mais crucial para uma igreja é a falta de paixão pelas almas. Quanto mais você amar a Cristo Jesus com mais paixão pelas almas você fica, o caminho mais direto para a renovação pessoal e a nova eficácia na igreja é uma. Para viver corretamente, você tem que pensar corretamente. Amar a Cristo Jesus. Eu fico imaginando todo líder cristão, qualquer que seja seu título ou papel oficial, deve ser caracterizado por uma paixão para levar outros a Cristo Jesus. Você precisa sentir o amor pelas pessoas que trouxe Cristo Jesus do céu para a terra. Eu sei, a Bíblia diz que esse amor enche o coração de Deus no trono do céu ainda hoje. Você precisa
absorver os anseios infinitos do coração do Filho de Deus, Cristo Jesus, enquanto ele olha para o mundo cheio de pessoas mortas em seus pecados, seus sofrimentos e sua desesperança espiritual. Pense nisso. A paixão pelas almas deve vir do coração de Cristo Jesus. Você concorda? Aqui e agora você vai buscar em Cristo Jesus, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Nazareno, vai buscar essa paixão até que a encontre. Você consegue entender? Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. É ato profético, eu sei. Pense comigo. D.L. Moody disse certa vez: quando vejo milhares de homens caminhando para a morte, tenho vontade de cair aos pés de Cristo Jesus, chorando e orando para que Ele, Cristo, venha e o salve. Em nome do céu e por causa da terra, jamais deixemos esfriar esse insaciável desejo de que homens e mulheres sejam ganhos para Cristo Jesus, a única esperança. Você concorda? Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. É ato profético, eu sei. Deixe que a paixão pelas almas incendeie você. Muitas das pessoas grandemente usadas por Deus, líderes proeminentes da família de Deus, que moveram a igreja e o seu mundo para Cristo, foram aqueles que amaram mais a Deus do que os outros. Você vai entender. Um dia o apóstolo São Paulo disse: contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Um detalhe importante: a Bíblia diz, e eu acredito. Eu fico imaginando, incendeie o seu coração pela paixão por almas. Tudo por Cristo Jesus. Almas. Você está aqui agora decidido a ser um conquistador de almas. Que o Filho de Deus, Cristo Jesus, te ajude
Não existe alegria maior do que levar alguém a uma experiência transformadora em Cristo Jesus. Pense nisso. Quanto mais você experimenta esta alegria, tanto mais irá querer que o Espírito Santo de Deus lhe use. Todos os homens são pecadores e precisam de um Salvador. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida e você vai encontrar cada vez mais esta alegria abundante. Eu sei. Aqui e agora, você vai se tornar mais dedicado a Cristo Jesus do que nunca. Você está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo muito bem. Este é o fundamento da motivação para ganhar almas, dedicação a Cristo Jesus. É o segredo da atração cristã radiante. Quanto mais pessoal a sua comunhão diária com Cristo Jesus, mais vibrante a sua comunhão pessoal em oração. Quanto mais natural e com entusiasmo você fala sobre Cristo Jesus com outros, Cristo Jesus pode usar você. Além disso, você precisa ter aquele amor pessoal por Cristo Jesus. Um sentimento tão real e compensador que você transborda de amor por Ele. Você percebe que não conseguirá manter-se em silêncio. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Preste bastante atenção nessas próximas palavras. Há uma orientação poderosa do apóstolo João que quero compartilhar com você agora. A Bíblia diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Viu o que você viu? Agora não diga que não viu. Ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida e ainda mais. Tem muitos benefícios e milhares de promessas exclusivamente para aqueles que amam o Filho de Deus, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pense comigo. Peça especificamente agora a Cristo Jesus, o Filho de Deus, para dar-lhe uma paixão pelas almas.
Peça a Deus em sua oração diária que Ele o ajude a levar pessoas a Cristo Jesus. Faça disso uma das prioridades dos seus pedidos diários. Você vai entender. Peça especificamente agora a Cristo Jesus que lhe dê sensibilidade em relação aos outros. Peça a Deus para dar-lhe olhos para ver e ouvidos para ouvir os que o rodeiam. Peça a Deus para ajudá-lo a discernir as mágoas, os clamores do coração e as necessidades daqueles a quem encontra. Peça especificamente aqui agora a Cristo Jesus que o torne espiritualmente radiante. Peça a Deus a cada dia que o torne como Cristo Jesus, transbordando de alegria e ungido pelo Espírito Santo em todos os seus contatos. Peça a Deus que coloque algo da sua glória de modo tão evidente em sua face, em suas ações, que outros serão atraídos por ele, Cristo Jesus. Um dia Davi disse: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. A Bíblia diz em Salmo 145, versículo 4. Essa é uma palavra que vale a pena compartilhar. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. Peça especificamente agora a Cristo Jesus uma coragem cativante do testemunho. Peça a Deus um espírito de iniciativa amoroso que se importa, levando-o a reconhecer as portas que foram abertas e ajudando-o a aproveitar-se das suas oportunidades. Pense nisso. Peça a Deus que o faça alerta para utilizar os momentos estratégicos para anunciar em Cristo Jesus a única esperança. Não existe um meio melhor de você retribuir a Deus Pai e ao nosso amoroso Salvador, Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, do que amar o mundo que ele ainda ama com o mesmo amor redentor. O amor de Cristo Jesus cria em você o desejo de salvar os perdidos. Pense nisso. Este sublime desejo de salvar os perdidos deve ser a missão e emoção característica da Igreja de Cristo Jesus. Deve existir em você um desejo constante, sempre presente, pela salvação de todos os homens. Eu fico imaginando, há momentos
em que você talvez não perceba este anseio, mas ele volta imediatamente à sua consciência quando você se envolve com pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, ou ainda mais, com a sua família. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. É ato profético, eu sei. Um dia, o apóstolo Paulo disse: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5:25. Você já parou para pensar? Os grandes ganhadores de almas foram sempre aqueles que ansiaram pelas almas e oraram por elas. Você vai entender. Considero maior felicidade ganhar uma alma para Cristo Jesus do que montanhas de ouro e prata para mim mesmo. Você consegue entender? O pastor Oswald Smith, de Toronto, compartilhou seu amor pelas almas nestes trechos do seu diário. Jamais ficarei satisfeito até que Deus opere em grande poder de persuasão e homens e mulheres chorem a caminho da cruz. Que Ele, Cristo Jesus, me quebrante e me faça chorar pela salvação de almas. Estou decidido a ser um ganhador de almas. Deus me ajude. Você consegue entender? Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. É ato profético. Eu sei. Agora convido você a prestar bastante atenção nessas próximas palavras. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo tem dentro de si mesmo o maior poder que o ser humano pode ter, a terceira pessoa da Trindade operando poderosamente. Você acredita? Um dia, o apóstolo Paulo disse: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele, segundo Deus, que intercede pelos santos. Romanos 8, versículos 26 e 27. A Bíblia diz, e eu acredito. Pense nisso. Quando o Espírito Santo encher o seu coração com ânsia indizível pelas almas, Ele, o Espírito Santo, guiará você a qualquer lugar possível, de modo a expressar esse amor na busca aos perdidos.
Peça ao Espírito Santo que lhe dê olhos para ver. Quando o coração da pessoa estiver pronto, peça ao Espírito Santo que lhe dê olhos para ver. Quando a pessoa ao seu redor enfrentar uma crise em que você pode ajudar, quando colocar no seu caminho com um propósito, peça ao Espírito Santo que lhe dê olhos para ver as pessoas como ele as vê e para vê-las com o mesmo amor com que Cristo Jesus as vê. Pense nisso. Peça ao Espírito Santo para guiar você, a fim de que esteja no lugar certo e na hora certa para falar, abençoar e amar a pessoa certa. Só Ele, o Espírito Santo, sabe que pessoa está enviando para você ajudar. Só Ele, o Espírito Santo, conhece todas as circunstâncias. Ele, o Espírito Santo, conhece todos os pensamentos e desejos da pessoa. Eu fico imaginando a orientação do Espírito Santo e o tempo de Deus são perfeitos. Peça ao Espírito Santo que lhe dê o seu toque ungido. Só Ele, o Espírito Santo, conhece o grito mais fundo do coração e as emoções de cada pessoa. Você vai entender. Eu sei. Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. É ato profético, eu sei. A Bíblia diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 16:13. A Bíblia diz em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só Ele, o Espírito Santo, sabe a maneira de entrar em contato com pessoas, a hora de sorrir, oferecer ajuda, mostrar amizade ou boa vontade, ou o momento de pressionar. Só Ele, o Espírito Santo, sabe qual o melhor meio de mostrar empatia, de expressar compreensão e apreciação. Pense nisso. Cabe ao Espírito Santo guiar e ungir você. Eu sei, uma nova e fresca unção está vindo sobre a igreja. O Espírito Santo vai te dar compreensão e amor e fazer com que o seu toque seja aquele exatamente necessário. Eu fico imaginando. Peça ao Espírito Santo que lhe dê as palavras certas. A palavra certa, na hora certa, pode atrair a atenção de uma pessoa e interessá-la. Pense nisso.
Saber que alguém te ama é bom. Como ser social, você gosta de se sentir valorizado e amado. Não existe um amor maior nem melhor do que o amor de Cristo Jesus. Eu te disse, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida. No momento de decisão por Cristo Jesus, seu destino é traçado. Um paraíso no céu com Cristo Jesus te espera. Que tal, aqui e agora, você entregar a sua alma para Jesus Cristo e amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua alma e com toda a sua mente? Em 2022, ame a Cristo Jesus. Ele vai transformar a sua vida e ainda salvar a sua alma.